Você já percebeu como algumas perguntas que parecem simples provocam um estranho desconforto? Não porque você não sabe responder, mas porque no fundo, sente que algo foi mal colocado. Em segundos, surge a necessidade de se explicar, de se defender, de justificar escolhas que antes pareciam óbvias. E o mais curioso: ninguém levantou a voz, ninguém acusou diretamente. Mas ainda assim, o controle mudou de mãos. Isso não acontece por acaso. Algumas perguntas não buscam verdade, elas testam limites, acionam culpa e reorganizam silenciosamente o equilíbrio de poder na conversa. E quase todo mundo cai nisso, sem perceber. O problema não está em responder perguntas. Está em não perceber o lugar psicológico para onde certas perguntas te empurram. Quando alguém pergunta de um jeito específico, em um momento específico, cria-se um posicionamento relacional quase automático. Você deixa de ser alguém que escolhe e passa a ser alguém que se explica. A conversa muda de eixo. Já não se trata mais de entender, mas de justificar. E quando isso acontece, a clareza costuma ser a primeira coisa a se perder. Esse tipo de dinâmica não surge do nada. Ela se apoia em normas sociais profundamente aprendidas. Ser educado, não criar conflito, parecer razoável. É justamente aí que a pressão social atua com mais força. Para evitar parecer evasivo ou errado, a pessoa responde rápido, explica demais e entrega informações que nunca foram pedidas. Erving Goffman mostrava que, nessas situações, o medo de comprometer a própria imagem fala mais alto do que a busca pela verdade. E esse medo sustenta um jogo psicológico silencioso, mas extremamente eficaz. Michel Foucault ajudaria a enxergar esse fenômeno de outro ângulo. O poder mais sofisticado não precisa ordenar nem acusar, ele enquadra. Quem controla a pergunta, muitas vezes controla o campo da resposta. Aos poucos, a conversa deixa de ser um espaço de troca e se transforma num teste invisível, onde você tenta provar algo que ninguém pediu oficialmente. E é exatamente a partir desse ponto que vale parar e observar. O que certas perguntas realmente querem de você? Informação ou controle? Nem toda pergunta nasce da curiosidade. Muitas surgem como uma forma sutil de controle, disfarçadas de interesse ou preocupação. À primeira vista, parecem inocentes, mas carregam uma narrativa implícita que empurra o outro para a defesa. Quem recebe sente um desconforto difícil de explicar, como se precisasse se justificar antes mesmo de entender o motivo. Isto não é falta de clareza mental, é pressão social atuando em silêncio, moldando a reação antes do pensamento. Michel Foucault demonstrou que o poder mais eficiente raramente se apresenta como imposição direta. Ele aparece nos enquadramentos, nas formas de conduzir o discurso, e muitas vezes, na própria pergunta. Quando alguém pergunta algo já esperando uma resposta específica, a verdade deixa de ser o objetivo. O foco passa a ser a condução emocional. Provocar culpa, insegurança ou dúvida para guiar o comportamento do outro. A pergunta, nesse ponto, vira uma ferramenta de posicionamento relacional, não de diálogo. No cotidiano, isso é mais comum do que parece. Pense em perguntas como: você vai mesmo fazer isso? Ou você acha certo agir assim? Elas não pedem informação, pedem alinhamento. O tom, o contexto e o momento criam uma hierarquia simbólica, onde quem pergunta assume o lugar de avaliador, e quem responde é empurrado para a justificativa. O jogo psicológico começa aí. A pessoa não responde para esclarecer, mas para aliviar a tensão interna. Erving Goffman ajuda a entender por que essas perguntas funcionam tão bem. Ele explicou que, em interações sociais, as pessoas fazem de tudo para preservar sua imagem e evitar constrangimento. Quando uma pergunta ameaça essa imagem, o impulso automático é responder rápido, explicar demais, se defender. E é justamente nesse reflexo que o equilíbrio de poder começa a se deslocar. Esse desgaste inicial abre espaço para técnicas ainda mais sofisticadas, que não apenas pressionam, mas limitam as escolhas sem que a pessoa perceba. Algumas perguntas não pressionam pela força, mas pela estrutura. Elas já chegam moldadas,
carregando respostas embutidas que reduzem o campo de escolha. É o caso das chamadas perguntas direcionadas, aquelas em que qualquer resposta leva ao mesmo lugar. A pessoa sente que está escolhendo, mas, na prática, apenas se move dentro de um corredor estreito, previamente desenhado. O controle acontece antes da resposta, no formato da pergunta, e o poder se manifesta sem levantar a voz. Um exemplo comum surge em situações de cobrança emocional. Você prefere admitir agora ou depois que tudo vier à tona? Perceba como a narrativa implícita já define culpa antes de qualquer esclarecimento. Não existe espaço real para a verdade, apenas para escolher como assumir uma acusação que já foi feita. Foucault chamou isso de deslocamento sutil do foco. Não se discute o fato, mas a obediência ao enquadramento. A pergunta vira um instrumento de hierarquia simbólica, onde quem responde já está em desvantagem. Outra técnica frequente é a inversão de culpa, quando a pergunta transforma a reação em causa. Algo como: por que você está tão na defensiva se não fez nada de errado? Aqui, a defesa vira prova de culpa, e o silêncio parece confirmação. Goffman mostrou que, nesse tipo de interação, a pessoa tenta salvar a própria imagem, mas quanto mais se explica, mais se enreda. O jogo psicológico se alimenta da tentativa de parecer razoável, empurrando o outro para uma posição cada vez mais frágil. O efeito acumulado dessas perguntas é o desgaste. A pessoa começa a duvidar do próprio critério, sente culpa sem saber exatamente por quê, e passa a responder para aliviar a tensão, não para esclarecer. A pressão social faz o resto, lembrando que não responder soa mal, que ficar em silêncio parece suspeito. É assim que o equilíbrio de poder se desloca pouco a pouco, preparando o terreno para um terceiro movimento ainda mais sutil, onde a própria boa educação vira uma armadilha. O ponto mais eficiente da pergunta manipuladora não está na agressividade, mas na aparência de normalidade. Ela se apoia em normas sociais profundamente internalizadas como ser educado, responder com clareza, não parecer evasivo. E é aí que o controle se torna quase invisível. A pessoa sente que não responder, ou responder pouco, ameaça sua imagem. E para evitar esse desconforto, entra automaticamente na defesa, mesmo sem entender exatamente por quê. Erving Goffman explicou que, em interações sociais, existe uma pressão constante para preservar a face, ou seja, a imagem que os outros fazem de nós. Perguntas manipuladoras exploram exatamente isso. Elas colocam o interlocutor numa posição em que qualquer pausa parece suspeita, qualquer silêncio soa como culpa. A pressão social empurra a resposta antes da reflexão, e o poder muda de mão sem confronto explícito. No dia a dia, isso aparece em frases como: estou só perguntando, por que você se incomoda? A pergunta se apresenta como neutra, mas carrega uma narrativa implícita que invalida a reação do outro. Se a pessoa reage, parece exagerada, e se não reage, aceita o enquadramento. A hierarquia simbólica se estabelece nesse detalhe. Quem pergunta ocupa o lugar de razoável, quem responde luta para não parecer errado. O jogo psicológico se sustenta justamente nessa assimetria. Com o tempo, esse padrão desgasta. A pessoa passa a responder por hábito, não por escolha. Explica demais, revisita decisões antigas, tenta provar verdade onde ninguém realmente quer ouvi-la. Foucault mostrou que o poder mais eficaz não precisa punir, basta fazer com que o outro se vigie. E quando isso acontece, o equilíbrio de poder já foi alterado. A questão deixa de ser a pergunta em si, e passa a ser como sair desse enquadramento sem criar outro ainda mais restritivo. Depois de enxergar essas dinâmicas, fica difícil continuar respondendo perguntas do mesmo jeito. Não porque você ficou mais desconfiado, mas porque ganhou clareza sobre o que está em jogo. Algumas perguntas não querem te ouvir, querem te posicionar. Querem testar seus limites, ativar culpa, deslocar o equilíbrio de poder e ver até onde você vai se explicar. A partir do momento em que você percebe isso, responder automaticamente deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma escolha consciente. Aplicar esse conhecimento no dia a dia não exige confronto nem agressividade, exige atenção. Exige perceber quando uma pergunta cria pressão social,
Quando ela já carrega uma narrativa implícita, quando te empurra para a defesa antes mesmo de você entender o motivo. Em muitos casos, recuperar o controle não é responder melhor, é devolver a pergunta ao lugar certo, com calma, reposicionando a conversa. Esse pequeno ajuste muda completamente o posicionamento relacional e interrompe o jogo psicológico. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixo agora algumas reflexões. Em quais conversas você costuma se explicar demais? Em que situações você sente que responde mais para aliviar o desconforto do que para expressar a verdade? Quem costuma definir o ritmo e o enquadramento das conversas importantes da sua vida? Escreva nos comentários qual pergunta mais te coloca na defensiva. Conhecer e analisar esses jogos de poder transforma desconforto em sabedoria, e reposiciona você com enorme vantagem diante de intenções ocultas.